Você sabe o que é o CREAS e quais são os atendimentos que são prestados? Se não, acompanhe esta matéria. E nós vamos conversar com a psicóloga Ariane Pinheiro, aqui do CREAS, inicialmente para explicar o que é o CREAS, Ariane, e qual que é a abrangência dos atendimentos. Bom, Renato, o CREAS é um centro de referência especializado da assistência social. Nós pertencemos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o qual é gerida atualmente, com muita maestria e competência pelo pastor Laércio. O nosso serviço aqui é atender famílias e membros dessas famílias que estão sofrendo alguma violação de direito. Quais violações de direitos? Agressão física, psicológica, abandono, negligência, abuso financeiro e sexual. Qual que é o nosso público? Crianças, adolescentes, idosos, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Ariane, tem um trabalho específico que vocês realizam, e essas ações com as equipes técnicas, como que são desenvolvidas as mesmas? Nós acolhemos essas famílias e os membros, a partir da demanda que chega para nós, realizamos escuta especializada, monitoramos e orientamos essas famílias, dentro das legislações, e distribuímos os casos, que nós acharmos pertinente para a rede de proteção. E o quadro do CREAS tem muitos profissionais, dentre eles também assistente social, como é o caso da Rita Corrêa, que está conosco, e explica como que a unidade do CREAS tem o conhecimento desses fatos de violações de direitos. A nossa demanda, ela chega através de demanda espontânea, o usuário pode vir e procurar o serviço que será atendido através da rede de proteção, A rede de proteção, ela engloba aí Secretaria de Educação, Saúde, entre outras secretarias. Temos também o Sistema de Garantia de Direitos, que é o Conselho Tutelar, Ministério Público, o Judiciário, que todos eles realizam os encaminhamentos para o nosso equipamento. Rita, quais são as orientações que vocês podem passar para as famílias que estão passando por algum tipo de situações ou de situação como a gente tem abordado? Então, em primeiro lugar, a família passou por algum tipo, está passando, vivenciando algum tipo de violência, imediatamente ela deve procurar os serviços, Aqui dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente possui na proteção básica, os CRAS do município, que fazem um trabalho brilhante, lá no CRAS, lá no bairro Enéas, nós temos o CRAS Dona Emidinho, temos no Serra Negra o Geraldo Tuniquinho, aqui próximo à rodoviária o Vera Nunes, e aqui na antiga União Operária nós temos o CRAS José Ribeiro, Os CRAS, eles trabalham no âmbito da proteção básica, quando ainda não aconteceu a violação de direito, mas contribuem grandemente com os usuários, no sentido de prevenção. Quando a violação de direito já aconteceu, aí o serviço é do CREAS, Então, as famílias podem nos procurar aqui através de demanda espontânea, como a gente já falou, Nesse período de pandemia, o serviço continua trabalhando no horário normal, de 7h30 às 17h30, com toda a equipe técnica, sem revezamento. Por quê? Porque o nosso gestor, ele entendeu, que nós precisamos dar continuidade nos atendimentos. Conforme já foi falado, a crescente da demanda é muito grande e a gente precisa dar esse suporte e trabalhar nessa linha de frente com os usuários. O CREAS, ele fica situado aqui na Marechal Floriano, 157, Hoje, respeitando os decretos, o nosso serviço, ele passou por algumas adaptações, então, para ser atendido, o familiar ele precisa procurar através de telefone, entrar em contato pelo telefone da prefeitura, 3839-1800, solicitar para falar no CREAS, que será bem atendido. Aqui a gente pode passar as informações por telefone, e se não conseguimos atender essas famílias de maneira brilhante por telefone, a gente consegue marcar de maneira presencial.
Claro que respeitando cada decreto. Saiu um decreto, a gente se reorganiza para atender a população e atender com qualidade. Nissaia Nery é a coordenadora do CREAS aqui de Patrocínio. Estamos vivendo um momento atípico, né? Pandemia. E a gente acompanha o setor de segurança pública, a gente vê que as ocorrências, em especial com relação à Lei da Maria da Penha, é muito grande. E qual que hoje é o maior número de atendimentos que o CREAS recebe? Então, Renato, de fato, né, com essa pandemia, os números de casos têm crescido bastante, principalmente com relação a idosos, no que tange a negligência, a abandono, né? Com relação aos adolescentes e crianças também, porque é o que percebemos, né? Anteriormente, em uma estrutura normal, nossas crianças, né, e nossos adolescentes, eles estavam na escola, nas creches, nos projetos, e hoje eles estão em casa. Se não estão em casa, estão por cuidados de terceiros, né, de outros familiares. E tudo isso tem gerado muito conflito, né? Os adolescentes, né, que têm já a ação de ser próprio adolescente, estar, né, juntos, aglomerados, hoje eles não podem estar mais desta forma. Então, tudo isso tem, de certa forma, impactado nessa crescente de violações. Com relação à mulher vítima, por exemplo, né, a mulher vítima também é um dos casos que tem crescido bastante. Não só no quesito da mulher como vítima, mas ela também como agressora. A gente também tem percebido isso. E o que acontece? Esses fatos, né, eles têm sido assim, né, bem significativa essa crescente. Só em questão de dados, por exemplo, a nossa estrutura aqui é de 50 atendimentos por famílias. Hoje nós estamos com 127 famílias sendo acompanhadas, né? Então a gente vê que essa crescente foi bastante significativa nesse momento atípico que nós estamos vivendo. Esse crescimento foi, então, desde quando começou a pandemia para cá, ou teve um período dessa pandemia até o atual momento que aumentou mais em relação ao início, aos primeiros 3 meses da pandemia? Então, o que a gente tem percebido é que esses casos têm crescido depois mais ou menos que se passaram uns 4, 5 meses da pandemia. Então, a gente percebeu que houve uma elevação muito grande desses casos, né? Mas, assim, atualmente, o que a gente tem mais percebido é que, além dos casos que nós já estávamos acompanhando, aqueles que foram casos que foram encerrados, essas violações retornaram a acontecer, né? E assim, devido a esse impacto, anteriormente a família tinha uma estrutura de segurança e hoje esses cuidados teve que ser terceirizado. Então isso a gente sentiu um impacto muito grande nessas retomadas de casos.